Vamos, então, à nossa mensagem inicial da noite de hoje. Do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, mensagem 51, no solo do Espírito. E Emmanuel vai destacar palavras de Mateus, palavras de Jesus, narradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 8. Diz-nos então Jesus. É um trecho da parábola do semeador, ok? A outra caiu, a outra é a outra semente. A outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Aqui, vamos dizer assim, a porcentagem de fruto que cada semente deu. Então, aqui dá 100%, aqui a semente rendeu 100%, dando 100% de frutos. Então, quer dizer, ela produziu com excelência. Outra produziu com 60%, outra com 30%. Ou seja, as 3 sementes produziram, e isso é que ele destaca. Enquanto que os outros solos, que são os outros tipos de coração, acabam sucumbindo diante da palavra, não pela palavra, mas não investem, não se permitem investir, o solo bom é o coração que se permite investir na palavra de Deus. E, dependendo do seu esforço, vai então produzir frutos 30%, 60% ou 100%. Mas Jesus trata igualmente de forma positiva, porque cada um está lá no seu esforço, mas está num determinado momento evolutivo. Não é? Mara colocou. Ainda não sou inscrita. Muito bem, Mara. Gostei do ainda. Está aí o link, tá? Se depois quiser. Sayonara, eu não falei com você, Sayonara. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem. Vamos, então, ver o comentário de Emmanuel sobre as palavras de Jesus, que vamos repetir. E outra semente caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. E Emmanuel comenta. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele, no campo da vida, encontramos criaturas que expressam glebas espirituais. As glebas são terras de cultivo, ok? Glebas espirituais de todos os tipos. Então, são terras de cultivo e Jesus diz que essas terras são o coração da criatura humana, certo? Então, ele vai falar dos diferentes tipos de terra que estão no coração e quando ele vai falar de homens, ele está falando sobre criaturas humanas, ok? Então, ele começa dizendo os diferentes tipos de glebas espirituais, e ele vai dizer, homens calhaus. Calhau é uma pedra, né? Então, homens calhaus, homens pedras. Homens espinheiros, homens milhafres. Milhafres. Milhafres quer dizer ave de rapina, ok? Homens parasitas, homens charcos. Charcos são pântanos. Homens furnas. Furnas são cavernas. Então, homens caverna. Homens superfície. Ou seja, não são profundos, são aquelas superficiais. Homens furnas. Homens superfície, já vimos. Homens obstáculos. Homens venenos. Homens palhas.
A palha, o que acontece com a palha? Pega fogo rápido, né? Homens sorvedouros. O que é um sorvedouro? Sorvedouro é onde a água do rio faz um redemoinho, já viram? Faz um redemoinho e tudo que passa por ali puxa para baixo. Aquilo é um sorvedouro. Homens erosões, homens abismos. E depois ele diz, mas surpreendemos todas essas referências de tipo de gleba espiritual, ou seja, os tipos de coração da criatura humana, nós vimos que não são o quê? Positivos, não é? Não são. Mas aí ele vai dizer, mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua, não é? O arado do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Um convite aqui a que possamos nos avaliar. Para quê? Porque nós temos muito tempo ainda, não é? Se percebermos que há ainda, claro, com espíritos imperfeitos que somos, claro, que sempre vamos encontrar o que melhorar em nós. Aí, como espíritos bons, vamos encontrar? Sim, vamos encontrar também o que melhorar. E os espíritos puros? Ainda melhoram? Ora, como esta perfeição dos espíritos puros sempre será relativa, porque perfeição absoluta só Deus, então, na relatividade dessa perfeição, é natural que a gente entenda o quê? Que haja também condições de melhorar. Por quê? Porque é uma perfeição relativa. Ai, Cristina, eu não entendo. Gente, a gente não entende nada de perfeição. Essa aqui é a realidade. Tá? A gente não entende. A gente não consegue entender um coração de um espírito bom. Então, pureza, essa pureza relativa, vamos deixar quando a gente chegar mais perto, né? Pelo menos quando a gente for espírito bom. Talvez aí a gente possa conversar um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre isso. Ah, vai demorar? Vai demorar. Essa conversa, esse dia de estudo, esse dia de conversar sobre isso, vai demorar muito. Mas quem tem pressa, nós somos imortais. Tá tudo bem. Tá tudo